Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Caras. Eu sou Ana Hickman e mais uma vez convidada do Grupo Caras para poder comandar aqui essa live, uma entrevista, um bate-papo que eu acho que pode ajudar muita gente com o psicólogo Rui Búrigo. É a segunda live que eu estou fazendo aqui com o Rui. E eu fiquei muito feliz. A repercussão foi maravilhosa, a participação de todo mundo com perguntas, com pedidos para o Rui. E eu espero que hoje a gente possa mais uma vez repetir a dose. Então, assim, o tema de hoje da minha conversa com o Rui é ansiedade. Se você tiver qualquer dúvida, quer aproveitar para fazer uma consulta online aqui, o momento é esse. Deixa eu ver se ele já está aqui com a gente. Vamos ver aqui das solicitações. O Rui tá chegando para nossa conversa, peraí. Já já ele chega junto aqui com a gente. Deixa eu ver, tô conectando, esperando por ele aqui, peraí. Já tá chegando. Olá para todo mundo que tá chegando agora. Que bom, galera chegando aqui, já dando positivo. Os emojis, oi gente. A Viviane, fofa, gatona é você, minha linda. Que delícia, tem muita gente chegando junto aqui pro nosso bate-papo. Tem vários amigos aqui. Eu estou na minha casa em Itu. O Rui tá na casa dele em São Paulo. Deixa eu ver aqui. Se o Rui já chegou, vamos ver. Aqui, pronto. Tá conectando. Tá aguardando o Rui chegar aqui. Se você tiver perguntas, quiser fazer uma consulta com o Rui Búrigo. Ô, meu Oi! amigo! Depois E tirar a câmera aí, Ana? aqui. Tudo Tudo bem? Estou certo? muito feliz que a gente vai poder repetir a dose. Porra, que legal, né? Achei muito legal esse bate-papo. O primeiro foi maravilhoso, então agora Foi ficaram muito bom. ficaram muitas perguntas, né? Foi muito Sim, bom. ficaram muitas perguntas. Eu acabei fazendo uma seleção, porque muitas acabaram sendo repetidas, chegaram outras depois também. O tema ansiedade realmente é uma coisa que mexe com as pessoas. E Aham. vou começar, acho que com a pergunta mais óbvia de todas, aqui é nosso bate-papo, que eu acho que algumas pessoas ainda não se convenceram disso. E aí, Né? você pode me explicar melhor. Por que a ansiedade é considerada o mal do século? Ah, essa pergunta é muito boa. Eu escuto essa pergunta e leio ela umas centenas de vezes por dia. Bom, Ana, primeiro porque a ansiedade há uns 10, 15 anos atrás, ela era uma doença pouco conhecida. Então se falava muito do estresse, né? E não se falava da ansiedade. Eu até acho que eu comentei na primeira live que são coisas diferentes, né? O estresse acontece de fora para dentro. O ambiente te estressa, causando um problema psicológico. Isso é o estresse. A ansiedade já é de dentro para fora. A gente cria algo, né? Geralmente são coisas irreais, ilusórias, que nos prejudicam de forma significativa na vida. Então, o que acontece? Por que está sendo considerada a doença do século? Porque hoje a gente conhece mais a ansiedade. E hoje tem-se muito mais diagnóstico de ansiedade nas pessoas. Então as pessoas também estão mais abertas a procurarem tratamento, porque antigamente isso era algo meio... Tinha muito preconceito, ainda tem, tá? Ainda tem. Você acha que ainda nos dias de hoje existe tabu sobre essa doença, sobre a ansiedade? Uma pessoa conseguir admitir que sofre disso? Muito. Isso é o que mais acontece, Ana, na verdade. As pessoas elas não querem admitir que tem. Né? Por isso que é tão importante elas sentarem na frente de um profissional, para o profissional poder dizer para ela que não é problema nenhum ela ter isso. Na verdade é um problema? É uma doença, mas não, ela não tem que ficar mal por isso ou achar que ela é menos que alguém por causa disso, porque a ansiedade ela pode acontecer com qualquer pessoa. Né? Ela pode se desenvolver no seu momento de fraqueza, no momento que você esteja passando por alguma dificuldade, algum problema sério, né? Então, não tem por que sentir essa culpa, e sim aceitar, porque quando você aceita, você se liberta. Aí você fica em paz, porque você entende que tem que tratar. Muito bem, eu quero agradecer a todo mundo que está comentando aqui. Olha, tem muito A fã seu galera, aqui, Rui, galera que te acompanha. Pelo que eu vi aqui dos comentários, tem aluno seu, tem muito. paciente seu acompanhando. E muito obrigada por quem está chegando aqui pela primeira vez para acompanhar a nossa live. É a segunda vez que isso está acontecendo aqui no Instagram da Caras. Fizemos uma live há poucas semanas, foi um enorme sucesso pela participação e depois também a repercussão.
O pessoal pediu segunda dose dessa. Não posso dizer que é entrevista, eu acho que é um consultório aberto para todos. Boa, É melhor boa. dessa forma. Eu acho que vai Melhor. ser melhor dessa forma. Agora, Bom. a ansiedade, ela tem classe social? Ela tem Não. isso? Essa é uma pergunta que aliás, é uma afirmação que eu escuto muito. Ansiedade é doença de rico. Ansiedade é doença de... O pobre não tem ansiedade. Isso tudo é besteira, tá, Ana? Por quê? Todos nós nascemos com as mesmas capacidades mentais. Todos nós. Claro que alguns desenvolvem de uma forma, outros desenvolvem de outra. Ou outros não desenvolvem. E tá tudo bem. A gente não tem que julgar ninguém por isso. Cada um tem a sua maturidade, seu tempo de crescimento, de aprendizado. Agora, a ansiedade ela não escolhe classe social, idade, ela não escolhe língua, país, ela não escolhe conta bancária, ela não escolhe sexo, nada disso. A ansiedade ela pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, isso também era um tabu, era uma coisa que as pessoas tinham um certo... Era um negócio meio impregnado na cabeça das pessoas, de que a ansiedade escolhia tais pessoas. Não, não tem isso não, tá? Aliás, como eu falei na outra live, as crianças estão muito ansiosas. Os idosinhos estão muito ansiosos hoje. Nossos vovozinhos estão muito ansiosos hoje. Então, é por causa de uma série de coisas. E só complementando, Ana, também é considerada a doença do século hoje pela velocidade que o mundo está. O mundo está muito rápido. Então, as pessoas, a mente humana, por mais fantástica que ela seja, ela não está conseguindo acompanhar tudo. Então, ela tem uma certa dificuldade para digerir tantas informações. Né? E são Você acha que milhares de informações. nós mesmos somos culpados de gerar os gatilhos para essa doença? Toda certeza. O ser humano é o responsável por isso. Nós estamos disparando todos esses gatilhos comportamentais. E aí, Ana, a gente cai numa outra questão importante, que eu acho que, como tem bastante gente na live, é importante a gente falar da educação emocional. Eu até gravei um vídeo e postei no meu feed esses dias. Nós não temos educação emocional na escola. Isso é um grande erro. Nós deveríamos ter a educação intelectual, ok, português, matemática, geografia, isso é muito importante. Mas a educação emocional para preparar a pessoa para a vida também é muito importante. Por isso que nós crescemos uma geração frágil, a geração casca de ovo, que eu falo. Qualquer coisinha, a gente já está no mimimi, já está tristinho, já está depressivo, já está procurando terapia. Por quê? Porque a gente não teve essa preparação. Então nós somos analfabetos emocionais, infelizmente. Temos que admitir isso. E eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso também. Então, não é porque eu sou psicólogo porque eu sou melhor do que alguém. Nada disso. Eu também tenho meus problemas, também tenho que resolver meus problemas. E eu também tenho as minhas formas de resolver. Então, educação emocional deveria ser obrigatória, eu acho, na minha opinião, como grade curricular no colégio. Isso seria uma coisa realmente dos pais começarem a conversar com as escolas a respeito disso. Eu estou vendo que várias pessoas aqui já estão mandando perguntas, e uma que eu percebi que foi assim, vieram 4 ou 5 na sequência, as pessoas perguntando se quem tem a ansiedade vai passar o resto da vida precisando de remédio, medicamento para tratar da ansiedade. Só se ela quiser. Se ela quiser, sim. Porque o que acontece? Porque acontece, o remédio, quero deixar bem claro que eu respeito muito a profissão do psiquiatra, do médico, só que existe uma diferença entre a medicação e o tratamento através do desenvolvimento da mente. São duas coisas diferentes. A medicação, ela vai atuar no sintoma. Ou seja, ela vai aliviar a dor daquele momento. Igual uma dor nas costas. Você tem uma dor nas costas, você toma um remédio. Beleza, passou a dor. Dor psicológica também tem remédio. Então você toma e vai ficar bem. Só que isso não vai te ensinar absolutamente nada. Você não vai aprender nada com isso. Você vai apenas sanar o problema daquele momento, vai apagar o incêndio. Então o que eu sugiro? Você não precisa largar sua medicação, pelo amor de Deus, ninguém faça isso por conta própria, não é isso. Você tem que fazer o quê? Conversar com o seu psiquiatra e dizer assim, olha, eu tenho interesse em um dia largar a medicação. Então eu vou fazer terapia junto para me conhecer melhor, me desenvolver como pessoa e quem sabe um dia eu consiga me livrar disso. Eu agiria dessa forma, porque se a pessoa se acomodar, Ana, e disser, não, eu vou ficar no remédio a vida inteira, é uma pena, porque tende a ficar pior, a dose aumenta, vai precisar de mais remédio e você não sai desse negócio. Então, o legal seria você aprender com os dois. Você ter aí a sua muleta para te ajudar, mas que lá na frente você consiga se livrar disso. Eu penso dessa forma.
Outra pergunta que eu tô vendo que está chegando bastante aqui, se a ansiedade ela anda junto com outras doenças da mente, como a depressão depressão, e eu vi outra coisa que eu anotei aqui, e o transtorno bipolar, por exemplo. Vamos lá. Sim, com a bipolaridade nem tanto, tá? A bipolaridade não pode não ser uma causa direta para desenvolver o transtorno de bipolaridade, mas a depressão sim, tá? Depressão é uma doença da ansiedade. A ansiedade, muita gente não sabe, por isso que eu falo, Ana, que é tão importante. Ansiedade não é frio na barriga, gente. Ansiedade não é frio na barriga. Ansiedade não é aquele friozinho que tu sente antes de apresentar um trabalho ou falar, ter uma reunião importante. Não é isso. Ansiedade é uma doença, né? E que ela pode desenvolver outras doenças se você chegar no nível crônico. Se você chegar no nível crônico de ansiedade, o que é o nível crônico? É aquele que você não consegue mais sair de casa, a sua vida é uma angústia só, você vive com medo, preocupação, chorando pelos cantos. A vida ficou preto e branca. Então, quando você chega nesse estágio, você pode desenvolver síndrome do pânico, que é da ansiedade também, depressão, toque, hipocondria, que é o medo de doenças, né? Vamos falar o linguajar, mas medo de doença, o toque é aquela doença dos rituais, e uma série de outras doenças. Né? A bipolaridade, ela pode também, porque a bipolaridade é um transtorno de humor, né? E a ansiedade mexe com o humor da pessoa. Né? Então, também tem causa, tem relação, tá? Mas não é uma causa direta. Muito bem, vamos ver aqui, nós temos... o que acontece com a pessoa se ela não tratar a ansiedade? Se ela não buscar ajuda? Pois é. A ansiedade, ela cresce. A ansiedade, ela se desenvolve. Ou seja, eu quero dizer com isso, ela nunca vai parar de crescer na mente da pessoa. E a ansiedade tem muitas armadilhas, Ana. Ela tem algumas armadilhas do tipo, eu estou bem faz 3 meses, que eu não sinto nada. Então, beleza, não preciso mais ir no meu terapeuta, não preciso mais ir em lugar nenhum, porque eu já estou bem, já estou curado. E aí o que acontece? Daqui a um tempo ela volta. E ela volta muito mais forte. Por quê? Porque ela não se enfraqueceu. Ela apenas silenciou. Então ela está lá silenciada, mas ela está trabalhando. Então a ansiedade é igual fermentar um bolo. Ela vai crescer. Né? E inevitavelmente, Ana, você vai cair em uma outra doença mais avançada, como uma depressão, por exemplo, um pânico, enfim. Se você não tratar, é isso que vai acontecer. Tá? Infelizmente. A ansiedade, ela é... Aí as pessoas me perguntam, Rui, a ansiedade mata? Né? Eu posso morrer com ansiedade? Eu falo, pode. As pessoas, como assim? Pode, porque ela já está te matando aos poucos. Ela já está tirando teu prazer de viver, ela está tirando tua coragem, tua autoestima, teu amor próprio, tu não te cuida mais, ela está tirando teus objetivos, tu não confia mais nas suas próprias decisões, tu já está pedindo a opinião dos outros o tempo todo, tem muito medo do julgamento, você vira uma pessoa que só reclama da vida. Então, ou seja, ela já está te matando. Você é um morto-vivo, na verdade. Você Você está acha que esse respirando. é um dos problemas que acontece com os nossos adolescentes nos dias de hoje, com toda essa facilidade do mundo virtual e tudo sendo mais distante, não querendo mais determinadas coisas? Você acha que é por isso que os adolescentes começaram a desenvolver tanto ansiedade e caminharam aí para outros caminhos mais difíceis? Com certeza. Essa individualidade dos dias de hoje está causando uma independência, porém o ser humano ele não nasceu para ser sozinho. Ele precisa se socializar, ele precisa se relacionar. Né? E não estou falando de relacionamento de WhatsApp. Isso não é relacionamento. O relacionamento é olho no olho, é pessoal, é ver a pessoa. Né? É se comunicar, como eu tinha na minha época, a gente passava na casa de todo mundo, para ir para o colégio a pé, né? A gente ia tudo junto fazendo bagunça. Isso era saudável para a mente. Hoje, os adolescentes estão muito sozinhos, estão muito lá na sua casa, no seu smartphone, no seu tablet. E o que está acontecendo? Eles estão desenvolvendo a doença e não estão percebendo. Porque realmente a pessoa tem dificuldade de aceitar ou diagnosticar. E ela nem deve diagnosticar sem que um profissional veja e analise a situação. Mas não vai partir do adolescente, muito difícil. Né? Então o que está acontecendo? Ele está se tornando um adulto frágil. E isso é muito problemático para a nossa sociedade de modo geral. Antes de ir para a minha próxima pergunta, tem alguns comentários aqui que eu queria compartilhar com todo mundo. A Andrea diz o seguinte: nossa, tem uma amiga aí que tentou se suicidar 8 vezes. E aí, na sequência, vem uma pessoa falando, moça, ela tentou isso por 8 vezes, ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. E isso não é zoeira. Eu concordo. Uma pessoa que chega a esse ponto,
a tentar tirar a própria vida. Você acha que ela já ultrapassou todos os limites? A ansiedade já tem outros problemas já que estão junto, né? Na verdade, ela já desenvolveu uma depressão profunda, né? Ela já passou da ansiedade crônica e está numa depressão profunda. Mas existe um negócio, Ana, chamado, muito importante, chamado querer. Porque muitas pessoas estão à beira de tirar a própria vida, mas elas ainda não querem tratamento. O que elas querem? Elas querem chamar atenção. Então, a maioria quer chamar atenção. E tá tudo bem, eu não estou julgando isso, porque isso é normal da doença. A pessoa ela quer chamar atenção porque ela está pedindo socorro, na verdade. Ela está pedindo socorro, só que ela não aceita ajuda ainda. Por incrível que pareça, ela sabe que precisa de socorro, mas ela não quer ajuda. Sabe por quê? Porque é muito confortável ficar na posição de coitadinho. É muito confortável a gente ficar na posição de vítima, porque a gente atrai as pessoas, né? Então, o ser humano é muito carente. Então, a gente atrai as pessoas para passar a mão na nossa cabeça. Então, ela prefere ficar nessa situação do que se tratar. Ela tem medo do tratamento e de quando ela se tratar, ela voltar a ser solitária, ser uma pessoa solitária. É muito louco isso, é muito doido de entender, mas inconscientemente é isso que acontece. Então, as pessoas têm uma certa resistência. Enquanto a pessoa não desenvolver o querer, vai ser muito difícil ela sair de qualquer situação psicológica. Ela tem que querer. Eu sempre falo, né? Não ajude quem não quer ser ajudado. Ah, o ruim é muito ruim. Não, não é porque eu sou ruim, não é porque eu não quero ajudar. Se eu não quisesse ajudar os outros, eu não estava aqui. Né? Eu quero ajudar, mas a pessoa tem que querer, senão vai ser perda de tempo para mim e para ela. Né? E até perda de dinheiro em alguns casos, né? De investimento, no caso, na saúde. Então, a pessoa ela tem que buscar ajuda. Não adianta o outro empurrar. O outro, eu sei que a amiga dela ali, eu acho muito legal isso. A amiga querer ajudar, eu acho isso sensacional do ser humano. Mas ela tem que querer, infelizmente. Quem tem que querer é a pessoa que está doente. E aí as coisas acontecem, se ela quer. A Elinalva está compartilhando algumas mensagens aqui com a gente. E a última que eu peguei aqui, eu acho que ela deve ter alguns desses sintomas que a gente já falou aqui, da ansiedade. E ela diz o seguinte: às vezes estou boa e de repente começo a ter medo e começo a tremer. A pressão sobe e aí eu vou direto para o hospital. Isso são sintomas claros de ansiedade, não são? Isso é uma crise de ansiedade, né? Isso é uma crise de ansiedade que ela desenvolve. Tem que ver que frequência isso está acontecendo. A Elinalva já é uma velha conhecida, está sempre nas minhas lives, eu lembro dela. Então, assim, tem que se avaliar. Elinalva, já falei para você, vou falar mais, vou puxar a tua orelha de novo. Tu precisa buscar um tratamento, tu precisa buscar um profissional, seja ele quem for, né? Não importa, alguém da sua confiança. Buscar um tratamento para ver que caminho seguir. É muito claro que isso é uma crise de ansiedade. Tá? Agora, com que frequência está acontecendo? Qual é a profundidade dos sintomas? Qual é o teu sofrimento diante dos sintomas? Então, isso tudo tem que ser analisado. Aqui o pessoal falando que realmente a ansiedade ela prejudica muito a vida social. Isso foi um comentário da Lucy Lima. Depois tem a Tatiana, está dizendo que está acompanhando você, Rui, desde o dia 17 de maio. E diz que você vem mudando a vida de muitas pessoas. Querido. É um excelente profissional. Olha só, estou falando que tem muita gente aqui. Galera, podem mandar aqui perguntas para o Rui, eu vou passando para ele. Aqui tem a Jane, está compartilhando uma história dela. Minha irmã tem síndrome do pânico. A ansiedade pode caminhar para a síndrome do pânico? Pode. Até, Ana, num bate-papo que eu tive com o Luiz, o Luiz chegou até a pedir para eu contar um pouquinho da minha história para a galera. Porque isso conecta muito. As pessoas pensam que psicólogo é perfeito, que não tem problema, que nunca teve, que nunca vai ter. Gente, isso é lenda, isso não existe. Tá? Então, eu passei muitos problemas com ansiedade. Até por isso que eu segmentei, eu nichei na ansiedade. Porque eu sei o sofrimento dessas pessoas. Eu sei o que elas passam. Eu tive síndrome do pânico. E eu tinha 21 anos de idade. Então, assim, eu tive algumas crises. E uma delas foi dentro da faculdade. Foi horrível, né? Porque tu te sente impotente, tu te sente envergonhado, né? Porque as pessoas têm que te ajudar. É um negócio humilhante mesmo. É ruim demais. A síndrome do pânico é uma doença da ansiedade. Agora, como foi que você descobriu que você tinha síndrome do pânico? Então, na época, em 2001, eu era estudante de psicologia já. Eu fazia publicidade e propaganda e psicologia, fazia duas faculdades. Eu tive essa crise lá na publicidade e propaganda em outra cidade. Eu já sabia que era pânico, porque eu já estudava. Então eu sabia que eu estava tendo um ataque de pânico.
E mesmo assim, Ana, eu não consegui fazer absolutamente nada, porque é muito forte. Um ataque de pânico, ele é um tsunami de emoções. Ele acontece tudo em, sei lá, 5 minutos. Né? Então, assim, é uma enxurrada de emoções que você tem um medo iminente de morte, que pensa que vai morrer naquele exato momento, e você tem que fazer algo por aquilo ali. Então, assim, se você chegou no estágio da síndrome do pânico, essa pessoa que está falando aí, se foi diagnosticada por um profissional, você tem que imediatamente fazer um tratamento. Por quê? Tratamento do quê? Da ansiedade. Você precisa tratar a ansiedade lá na causa do problema, de onde veio essa ansiedade, para você ter desenvolvido esse pânico. Então, tratando a ansiedade, o pânico vai desaparecer. Tá? Então, a gente tem que tratar a ansiedade. Quando você fala de tratar a causa, essa causa ela Uhum. pode ser recente ou ou necessariamente tem que ser uma causa muito antiga, como por exemplo traumas na infância? É, pelos meus estudos, Ana, eu cheguei à conclusão de que existem 4 causas para você desenvolver ansiedade. A primeira delas é a genética. Você pode nascer com uma predisposição a isso. Mas se você nascer com uma predisposição, não é a regra que você vai ter. Mas você pode desenvolver porque tem gente na família que já é ansioso, ansiosa. Essa é a primeira causa. Segundo, ambiente que você vive. Então pode ser recente. Né? Por exemplo, se você está inserido hoje num ambiente extremamente tóxico, de pessoas negativas que querem o teu mal, pessoas que te cobram demais, te pressionam demais, isso é um ambiente tóxico. Né? Pessoas que te puxam para baixo, negativas, você pode desenvolver sim ansiedade. Outra causa, trauma, que a gente comentasse ali também. O trauma, pô, tem gente que sofre horrores aí no passado, sofreu alguma coisa muito forte, e não conseguiu ainda lidar com isso. E isso se transformou numa ansiedade. Né? E estilo de vida. Teu estilo de vida. Qual é o teu estilo de vida? Você tem uma vida regrada, desregrada? Né? Você dorme bem? Você se alimenta bem? Você usa drogas? Você abusa do álcool? Isso tudo pode contribuir. Então, na minha visão, você pode desenvolver por uma dessas 4 causas ou pelas 4. Tá? Ou pelas 4. Você consegue ter as 4 juntas numa única pessoa? Eu tenho vários casos de pessoas que têm 4 causas. Nossa. Assim, é agressivo o negócio. Mas também tem jeito, tá? Também tem jeito. A pessoa consegue se tratar. Só que ela precisa de uma determinação muito maior, né? Agora, quem começa o tratamento vai ter que levar isso para o resto da vida? Ana, é assim, ó. Não é para o resto da vida, mas é como tudo na vida. A gente precisa de manutenção, né? Ou seja, para você ser a profissional que você é hoje, você não pode parar no tempo. Você tem que Não. estar sempre te reciclando, estudando, buscando as coisas. O tratamento psicológico é a mesma coisa. Você vai se tratar uma vez. Porém, o que aconteceu comigo? Eu me tratei lá em 2001. Em 2002 eu estava bom demais já. Em 2002 eu estava muito bem. Só que até hoje, Ana, eu exercito a minha mente. Eu cuido dela. Eu tenho alguns exercícios que eu trouxe daquela época até hoje. Você não precisa fazer tudo que o tratamento manda, mas você escolhe algumas atividades para continuar desenvolvendo a sua musculatura mental. Você desenvolvendo a sua musculatura mental, você mantém a sua saúde mental. Né? Então, é mais um caso de manter do que se tratar a vida inteira. Né? Você não precisa se tratar a vida inteira, mas precisa manter. Precisa aprender a manter a sua mente saudável. Na nossa live passada, a gente falou um pouco sobre a questão das dificuldades para dormir por conta da ansiedade, e uma coisa que eu acho que vem afetando muito as pessoas, a falta de sono. Aí você ensinou a técnica do papel, onde você pode descarregar tudo que está na sua cabeça, que aliás estou fazendo e ajuda bastante. É Massa, muito legal. bom. Ó, É para bom, quem né? nunca experimentou, parece, nossa, mas você vai escrever. Até outro dia eu conversei isso com o meu diretor. Eu falei, Bruno, você não sabe o que eu tô fazendo? Eu aprendi isso na live com o Rui. Comecei a botar em prática. Aí ele me perguntou, mas o que que você faz com esse papel? Eu falei, rasgo e jogo fora, porque Deus me livre alguém ver esse papel. Posso me comprometer, posso brigar com alguém, ou, enfim, botar alguns problemas antecipadamente para as pessoas. Mas, enfim, Muito funciona. bom. Eu queria saber de Funciona. você se existem outros exercícios. Você falou ali que você traz até hoje exercícios que você continua fazendo. Tem Sim. alguma coisa a mais que você possa colocar para as pessoas que querem começar de uma forma mais é, caseira, se eu posso dizer assim, mas em casa, antes mesmo de buscar um médico, algo que ela possa começar a exercitar para melhorar essa situação?
esse Claro, sentimento, às vezes, de angústia que a gente sente. claro. Então, meditação. Meditação é excelente, gratuita. Você pode pegar, baixar um aplicativo gratuito, tem de monte. Eu indico o Medite-se, que eu acho muito bom, que é o Tadashi que fala, eu sou fã do Tadashi. Então, assim, baixa o Medite-se, escuta o que aquele senhor tem para falar, concentra, né? Porque a meditação, ela calma a mente, ela diminui a ansiedade, ela te proporciona autoconhecimento, você começa a se conhecer. Como assim, Rui? É verdade, você começa a meditação, você começa a descobrir coisas suas que você vai até se assustar às vezes, mas positivamente você vai se assustar, porque, poxa, eu sou essa pessoa. A meditação te dá uma bússola, né? Ela te aproxima do teu propósito. Tu começa a enxergar o que tu veio fazer aqui. Qual é a minha missão mesmo? Qual é o meu propósito? Ah, legal. Começa a enxergar isso. Então, meditação, gratuito. Você não... A maioria das técnicas, Ana, para se livrar da ansiedade, elas são gratuitas. As pessoas só têm que querer fazer. Só isso. O problema está aí. Ser humano fazer. Ele começa bem, ele faz uma semana, depois ele cai. Ele se sente um pouquinho melhor, já acha que não precisa fazer mais. Aí vem a parte da manutenção. Então a meditação é uma atividade física, é o melhor remédio natural que existe, porque os benefícios mentais e físicos da atividade física, eu podia enumerar aqui um monte para vocês. Desenvolve concentração, espírito de liderança, organiza os pensamentos, enfim, né? Serotonina que você abastece na sua mente, enfim. Os benefícios da atividade física são enormes. Porém, né, você tem que ir no médico, ver se você está apto a fazer, não vai sair correndo igual um doido aí na rua, né? Tem que ver se está apto a fazer atividade física. E se estiver, legal, vai lá e faz. A terapia da escrita, eu faço até hoje, essa não pode faltar. E Ana, uma coisa muito importante, a alimentação, tá? Você colocar os nutrientes certos dentro do teu corpo vai ajudar a tua mente. Né? Claro que eu não vou me aprofundar nesse assunto porque não é a minha área, né? Mas comer bem vai influenciar muito na sua ansiedade. Você é aquela Mas pessoa que quando tem você um... fala comer bem, não é comer tudo que você tem vontade pela frente. Não, não, não. É comer direitinho. Comer seguindo, sei lá, um método aí de um profissional que possa te organizar as proteínas, o carboidrato, né? Botar os nutrientes certos dentro do corpo, né? Não é comer igual um doido, né? Não é sair comendo aí. Aí já é compulsão alimentar, já é outra doença da ansiedade. Muito bem, eu estou vendo aqui algumas pessoas compartilhando algumas histórias. Teve uma pessoa que eu perdi agora o nome aqui, mas eu quero agradecer já de cara o comentário. Ela falou assim: eu estou ouvindo a live e a minha mãe tem ansiedade, ela sofre muito com isso. E essa conversa toda são alguns pontos que estão me ajudando a entender o porquê ela passa por determinados momentos. Os familiares, às vezes, as pessoas que estão no seu entorno, elas também podem ter bastante dificuldade a entender o que está acontecendo com você, não é? Muito. Na verdade, Ana, o que mais acontece é o familiar dizer que a pessoa está de frescura, entendeu? Isso aí é falta do que fazer. É uma frescurada. Tu não precisa de nada. Tu tem tudo. O que que tu queres? Esses comentários tóxicos, eles são muito comuns dentro de casa. As pessoas não fazem por mal. Claro que não, né? Que os familiares não vão te desejar o mal. Só que eles acabam fazendo, porque eles acabam te julgando. E aí você começa a recuar, recuar, recuar e fica com medo de buscar o tratamento. Então acontece muito. E outras pessoas escondem dos familiares, não querem demonstrar, querem ser uma fortaleza, querem ser exemplo. Ah, eu não posso demonstrar minha fraqueza para meu filho, ou para meu neto, ou né, para seja lá para quem for. Então, gente, nós temos que quebrar esse negócio aí e você tem que falar abertamente da sua saúde mental. Saúde mental é prioridade na vida, é o seu maior patrimônio. A sua mente é o seu maior patrimônio. Eu estou vendo que tem uma mãe aqui bastante preocupada, a Ângela Gomes. Ela diz o seguinte: agora já que você está falando sobre isso, sobre a mente, que é o nosso maior patrimônio, ela diz: o meu filho de 17 anos tem e é muito triste. Acho que ela está pedindo um pouco de ajuda aqui com conselhos. Como ela, como mãe, como ela deve agir? Bom, Ângela, você tem que primeiro ter uma conversa com seu filho e perguntar para ele se ele quer ajuda, se ele está precisando de ajuda. Né? E ele vai te dizer, não, mãe, não quero, estou bem assim. Ou ele vai dizer, mãe, eu quero, eu preciso de ajuda. Independente da resposta dele, o seu amor por ele vai ser o mesmo. Você vai dar o mesmo amor e carinho para ele por ele. Mas você tem que entender, Ângela, que se ele não quiser o tratamento, ainda não é o momento dele, infelizmente. Tá?
todo o teu esforço vai ser em vão. E eu sou obrigado a te dizer isso, porque eu sou muito realista. Quem me conhece sabe da minha autenticidade. Eu dou na lata mesmo, porque é a verdade. Se ele não quiser, você vai desperdiçar tempo, dinheiro e você vai se desgastar, Ângela, a ponto de você desenvolver daqui a pouco um problema psicológico. Tá? Mas assim, continue dando amor e carinho para ele. Converse com ele. De repente, você conversando algumas vezes com ele, ele vai se convencendo de que precisa de tratamento. Até o momento que ele vai chegar e vai dizer que precisa. Você acha que numa situação como essa, uma mãe ela pode resolver começar a fazer terapia também com o psicólogo para poder tentar ajudar o próprio filho? Você acha que Deveria. isso ajuda? Muito. Muito. Eu acho que porque isso vai fazer bem para o psicológico dela também em aceitar a situação, né? De que o filho está precisando e de repente não está enxergando ou não está querendo, né? Ou o filho está enxergando e quer e eles potencializam essas duas forças porque ela fica forte mentalmente e com certeza ela consegue ajudar ele. Por quê? Quando a gente se trata, Ana, a gente se desenvolve como pessoa. Então, quando a gente se desenvolve, a gente descobre muitos caminhos saudáveis para a gente trilhar. E esses caminhos ela pode ajudar o filho. Ela pode enxergar coisas que ela não estava enxergando para ajudar ele. Então é muito saudável sim, é muito positivo uma mãe, no caso, buscar um tratamento por ela e por ele. Mas primeiro por ela, tá? Boa. Agora aqui o Gilvan Barros, deixa eu puxar o comentário dele. Ele diz o seguinte: e quando esses sintomas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico consegue vencer todos e depois de um tempo volta tudo de novo? Eu acredito que isso esteja acontecendo com ele. Isso pode Então, rolar? você pode tratar tudo, ficar super bem e daqui um tempo, sei lá, meses ou anos até, tudo voltar. E por que isso acontece? Porque você não fez a manutenção. Porque você não está mantendo a sua saúde mental. Você se curou e sentou. Ficou sentadinho na zona de conforto, achando que agora o mundo é uma maravilha. E aí, quando você pensa isso, as pessoas começam a te ultrapassar. Todo mundo começa a passar e fica ali sentado na zona de conforto. Então, é a manutenção mental que eu falei. Você não precisa fazer um tratamento ali com afinco, assim, mas você tem que fazer, nem que seja sozinho. Porque se você já fez o tratamento, você sabe utilizar algumas ferramentas para se desenvolver como pessoa. Então, leitura, assistir lives, seguir profissionais que você gosta, fazer um curso, assistir palestra, isso vai ajudar a fazer a manutenção mental. Além dos exercícios mentais que tem que fazer, né? Como meditação, por exemplo, atividade física, mantra positivo, escrever uma frase positiva e ficar pronunciando isso pelo menos umas 3 vezes por dia faz muito bem para reprogramar a mente, ela entender que você realmente quer aquilo ali que está escrito. Então, são essas as formas. A gente tem que manter, não pode se acomodar. Aqui outro comentário da Rosane Alves. Uma pessoa, eu perdi uma pessoa, um ente querido. Peraí, cadê? Perdi aqui agora. Aqui. Perdi um ente querido e aí eu começo com as crises. Fazer terapia resolve? Acho que ela deve ter Resolve. perdido alguém muito próximo a ela e aí, por conta disso, ela desencadeou algumas crises. Fazer terapia ajuda, certo? Ajuda porque é a síndrome do luto, né? Isso acontece. O luto ele, aliás, né, o luto pode desenvolver muita ansiedade na pessoa se ela não tratar. Porque o luto ele passa por algumas fases, Ana. É a fase da negação, que você não quer perder o ente querido, ninguém quer, né? Então você nega por um tempo, mesmo que seja algo que você já estava prevendo que ia acontecer, uma doença terminal, alguma coisa assim, você não quer. Ninguém quer perder ninguém. Então a negação acontece. Depois da negação vem o entendimento. Você começa a entender por que aquilo aconteceu. Da sua forma. Né? Você entende de alguma forma. E aí depois vem a aceitação. Né? Então, existe um processo a ser trilhado para você vencer o luto. Eu não sei se de repente a perda dela foi recente ou não. Né? Então, existe um tempo. Não adianta, existe um tempo. O que você não pode é parar e ficar engalhado na negação. Né? Você ficar negando e sofrendo a vida inteira. Sofrer é possível? E deve. Você deve passar a fase do sofrimento para você drenar. Mas você não pode ficar ali. Se você ficar naquela fase ali, tudo começa a ficar mais difícil. Então, eu buscaria tratamento psicológico, sim. Ainda a gente falando sobre essa questão do luto,
Muitas pessoas, às vezes, falam assim, não, tem que levar a bola para frente quando você perde alguém, não pode ficar triste. Mas eu acho que a pessoa, você concorda que a pessoa ela precisa viver o luto da forma certa para poder superar isso? Você acha que tem um tempo certo para isso? Tem, Ana. Eu acho que ela precisa vivenciar todas essas fases. Ela não pode pular nenhuma, né? Ela tem que viver a negação, o sofrimento, o entendimento e a aceitação. Ela tem que transitar pelos quatro para ela resolver o problema de vez. Aí ela drena de vez. Porque se ela nega e entra no sofrimento e não sai mais, né, ela não aceita aquilo ali. Então, aquilo ali vai prejudicar o resto da vida dela, psicologicamente. Ah, é bola para frente. É, bola para frente, no dito popular. Mas não é bem assim. Tem gente que consegue lidar sozinho. Tem gente que lida com a situação de forma tranquila. Agora, quem precisa de ajuda, não hesite, sabe? Vá buscar ajuda. Você vai acelerar o processo de passar essas quatro fases. E é muito bom, né, você passar por isso. Você tem que transitar por essas quatro fases. Muito bem. Ó, o pessoal está perguntando se essa live ficará salva. Sim, eu vou deixá-la salva no feed aqui da Caras Brasil. Que, aliás, eu quero agradecer mais uma vez a todos da equipe, porque nos chamaram de volta aqui, eu e o Rui, para poder ter esse bate-papo, esse consultório aberto. Estou adorando que tem muita gente comentando, o pessoal aqui compartilhando as suas histórias. Tá muito bacana mesmo. Ô, Legal. Rui, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo com as pessoas agora. Você acha que essa pandemia está sendo responsável pelo aumento de pessoas com essa doença da ansiedade? Muito, Ana. Muito, infelizmente. Eu enxergo essa pandemia como uma mensagem para a humanidade, né? Uma mensagem que a gente está recebendo de que nós precisamos mudar. Porque o mundo está doente. Eu não estou falando do coronavírus, não. O mundo está doente psicologicamente falando. A ansiedade já era o mal do século. Aí veio o isolamento. Algo inusitado. Gente, da noite para o dia, máscara, não sei o quê, vamos combater o inimigo invisível, o que é isso? O que houve? O que aconteceu? Então, fomos pegos de surpresa. A ansiedade foi lá em cima. Aliás, o pânico, né? De muita gente. Então, pessoas que eram ansiosas já, muitas delas desenvolveram a síndrome do pânico nesse período. Pessoas que não eram ansiosas desenvolveram ansiedade e já estão no nível crônico. O meu celular, na primeira semana de pandemia, meu Deus do céu, parecia que ia estourar. Porque, assim, eu recebi direct de tudo quanto é lado, tu imagina, assim, de todos os lugares do Brasil. Então, assim, as pessoas entraram em pânico mesmo. E esse não é o melhor caminho, infelizmente. Né? O caminho é a racionalidade, é a razão. Quando a gente perde a razão, a gente entra no emocional. E aí a gente entra em pânico. Porque o mundo das emoções é o mundo da criatividade. É onde a gente cria essas emoções que, às vezes, são exageradas. Né? Então, o que eu digo, Ana? Estamos vivendo um período delicado? Estamos. Você tem que tomar as medidas preventivas e se acalmar. O que é tomar medida preventiva? Evitar sair, passar álcool nas mãos o tempo todo, tomar banho, tirar roupa, botar máscara sabe? Você não tem controle da pandemia. Né? Nós não vamos ter controle da pandemia. Mas é uma mensagem muito interessante, Ana, porque assim, ó, o coronavírus é um inimigo invisível. A mente é invisível. E o que acontece? Muita gente não dá prioridade para a mente. Ah, eu nem sei se a mente existe, sabe? Eu prefiro gastar meu dinheiro com outra coisa do que ir lá pagar um psicólogo. Ok. E por que no coronavírus tu acredita? Por quê? Porque ele oferece risco de vida, né? Tu tem medo de morrer. Aí tu acha que a mente não mata. Ah, a mente não mata, então não. Então, quer dizer, eu faço essa comparação hoje. Então, o mundo está doente. Né? Nós acreditamos no que a gente quer acreditar. E isso é muito ruim. Quando a gente só acredita no que a gente quer acreditar. Quando a gente não quer ver outras coisas. Você sabe que isso que você falou agora me faz lembrar de uma coisa que eu comentei outro dia, essa semana aqui em casa mesmo, e que me preocupa bastante, porque há 3 meses, há 3 meses atrás, nós tomamos esse começo, esse susto da pandemia do coronavírus que chegou aqui no Brasil. Todo mundo ficou preso dentro de casa, as pessoas começaram a se cuidar de uma forma bem exagerada, porque sempre é necessário, mas agora, com o relaxamento em alguns lugares, em algumas cidades, eu percebo que as pessoas agora estão realmente relaxando e se acostumando com este problema e se descuidando.
Por que você acha que isso acontece? Ana, na minha visão, como psicólogo, isso acontece porque o ser humano se adapta. Ele se acostuma muito fácil com as coisas, né? Então, o que acontece? Por ele ver, de repente, aqui na minha região, por exemplo, o negócio agora deu uma aumentada de novo, né? Deu um surto novo. Mas quando as pessoas começam a ver que não é... não tem tantas pessoas próximas acontecendo, elas começam a relaxar automaticamente. Isso acontece com todas as áreas da vida, né? Então elas começam a se acostumar com a ideia. E aí que mora o perigo. Quando a gente começa a se arriscar mais. Porque quando é novidade, a gente morre de medo. Depois que passou a novidade, qual é o pensamento? Eu vou até ali na esquina, ali não tem problema. Eu vou ali rapidinho, não vou cruzar com ninguém, não vou passar por ninguém, então eu vou sem máscara mesmo. Não tem problema. E assim tu começa a ficar confiado. Então a gente se confia demais, né? A gente começa a criar uma confiança que na verdade é uma ilusão. A gente cria essa confiança para poder tocar a vida, para poder viver. E aí começa a voltar tudo de novo. Então acontece o que acontece. Ana, posso mandar um abraço para uma turma aqui? Lógico que sim, com certeza. Eu queria mandar um abraço para os Winners, que são meus colegas de mentoria. Eles estão tudo aqui agitando que eu estou vendo aqui, ó. Então eu queria mandar um abraço para essa galera dos Winners. Eu já vi uma galera. Um abraço, um beijo aqui da gente. Poxa, que legal. Obrigada por estarem com a gente aqui. Da nossa mentora Isis Moreira. Legal. Muito bem, aliás, eu quero agradecer a todo mundo que está chegando aqui. Peraí, acabei de ver uma mensagem aqui da Camila. Deixa eu ver aqui. Tive neném em março, bem no início da pandemia. Ele ficou na UTI por ser prematuro. Logo que ela chegou em casa, comecei a ter crises de ansiedade, ataques de pânico. Desculpa eu estar falando, agradecendo, mas essa mensagem me chamou a atenção aqui. O que aconteceu com ela logo depois de ter o neném? Você acredita que seja uma espécie de depressão pós-parto? Ou tem junto a ansiedade por tudo isso que está acontecendo? Nesse fato dela, Ana, eu acredito que seja mais pelo momento que a gente está vivendo, da pandemia. Ela pode ter desencadeado aí uma ansiedade momentânea, que a gente chama, né? Que é uma ansiedade causada pelo momento em que vivemos. Então, eu acredito que seja isso. Eu não acredito que seja uma depressão pós-parto, não. Tá? Pelo que foi falado aqui. Eu acredito que seja uma crise de ansiedade e ela tem que aprender aí com essas técnicas, começar a fazer essas técnicas aí que vai melhorar e vai ser uma super mãe, tenho certeza. E, aliás, me desejo melhoras para ela e que a bebezinha dela esteja bem também e muita saúde para as duas. Isso. Tem mais gente aqui. Pessoal, tem gente perguntando, pedindo para você explicar de novo como é que chama, como é que se faz a técnica do papel, da escrita. Então, eu estou pedindo para você buscar aqui de novo. Aí tem outra aqui, a Aldaísa Soares, a minha avó, está sofrendo com depressão e ansiedade. É muito triste. Isso vem acometendo várias pessoas da terceira idade, não é? Porque pelo excesso de informação. O excesso de informação está causando uma confusão mental nos idosos. Porque eles viveram uma época, na juventude deles, em que a velocidade da informação era muito pequena, era devagar o negócio. Então hoje, você vê as vovozinhas com Instagram, Facebook, se comunicando. É bom? Porque existe o relacionamento. Mas também existe a obesidade mental, o excesso. Né? Então tudo que é em excesso, entre o remédio e o veneno tem a dose. Então se a gente não dosar as coisas, a gente acaba desenvolvendo esses problemas. E aí, essa senhora, essa vovozinha querida, ela tem que... não importa a idade, gente. Tem que buscar tratamento. Sabe? Tem que buscar tratamento. Essa senhora, com certeza, tem uma experiência de vida maravilhosa. Então, se ela for para fazer um tratamento psicológico, ela vai estar 1000 anos na nossa frente. Porque a experiência de vida dela vai ajudar muito no combate, vai acelerar o processo. É isso que tem que botar na cabeça. As pessoas pensam que é porque é idoso, né? Não vai, ele não vai mais lá que não tem mais jeito. Não. Engano nosso. Eles têm uma vivência muito maior, que isso vai contribuir no tratamento. Bom, tem muitas pessoas aqui, eu vou falando sobre o seu curso. Eu queria que você deixasse, que a pessoa está querendo informações de como fazer o seu curso. Como é que funciona? Então, galera, eu fechei as inscrições domingo, né? Você estava onde? Onde é que você estava, pessoal? Vai ter que abrir curso de novo, Rui. Vai ter que abrir curso de novo. Vou abrir as inscrições novamente, mas o meu curso ele é o Ansiedade Zero, né? Eu tenho um curso, ele é 100% online.
É um método que eu criei, na verdade. Lá naquela época eu sofri os efeitos, tal, eu fui rabiscando um método, fui criando, fui testando meus colegas de faculdade, e foi indo, e aí eu larguei por um tempo, depois eu peguei ele de novo e criei esse método chamado Ansiedade Zero. E profissionalizei. Então ele é um curso bem legal, 100% online, simples, prático, de fazer, exercícios simples, porém, né, Ana, tem que querer fazer. Não adianta só adquirir o curso e achar que vai se curar, né? Tem que fazer. Então, mas eu vou... Mas várias pessoas aqui ficaram interessadas sobre o seu curso, muita gente elogiando também, achei muito legal mesmo. Outra coisa que eu tenho algumas pessoas repetindo essa mesma pergunta que eu vi, com relação às medicações, se existem efeitos colaterais, Bom, se é normal você ter efeitos colaterais com os medicamentos ao longo do tratamento. Eu acredito que seja aí tratamentos com psicólogo e psiquiatra. na verdade é o seguinte, gente, eu não posso entrar no assunto medicação que não é a minha área, né? Aí eu sou tão leigo quanto quem está me perguntando. O que eu sei são experiências minhas, né? Que eu vivi com a medicação. Eu usei medicação lá no início também. A gente sabe que medicação tem efeito colateral. Quais? Depende da medicação, né? Rui, você acha importante o tratamento psiquiátrico e psicológico? Acho importante, tá? Principalmente no início, para você dar aquela arrancada, para conseguir dar aquela arrancada boa. Então, assim, mas eu acho mais interessante você sempre buscar o desenvolvimento pessoal. Você entender que você é capaz também, né? Então, infelizmente, sobre medicação, tem que ser diretamente com o psiquiatra, né? Cada um do seu quadrado, e, e assim a gente vai tocando. Mas os dois funcionam muito bem. São dois profissionais que juntos podem fazer muita diferença. Muito bem, muito bem. Eu acho que assim, das perguntas todas que eu tinha separado, eu finalizei elas aqui, mas eu queria saber de você, Rui, se você tem alguma coisa que você gostaria de deixar aqui para o pessoal que está assistindo essa live, nossa segunda live juntos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre como enfrentar o que nós estamos vivendo hoje. Certo. Muito bom. Gente, primeiro a gente precisa entender que saúde mental é prioridade. Então, entendendo isso, você vai buscar algo para melhorar, para ser uma melhor pessoa, para ter mais qualidade de vida, né? Para viver sem medos, ser uma pessoa mais corajosa e realizada. O que você tem que fazer no momento de hoje, de pandemia que estamos vivendo? Você tem que montar uma rotina provisória. Uma rotina provisória, momentânea. Você não pode deixar de viver a sua rotina, mesmo que ela seja modificada. Tá? Porque o ser humano sem rotina, ele fica vulnerável a pensamentos negativos, ele fica vulnerável a desenvolver doenças psicológicas. Então você tem que, sabe, criar os seus horários, fazer os seus horários. 8 horas eu vou malhar, 9 horas eu vou trabalhar, 10 horas eu vou fazer sei lá o quê. Mantenha isso, gente. A sua saúde mental, ela precisa de responsabilidades. Dê responsabilidades para a sua mente. Isso é muito importante, Ana, tá? Então, montar uma rotina provisória. Depois, quando tudo voltar ao normal, você adapta. Tem coisas que você vai querer manter, outras não. Aí fica a seu critério. Mas não deixe de ter uma rotina. É isso que eu peço para todas as pessoas que me procuram. Boa, boa. Rui, eu quero muito te agradecer. Foi muito legal essa nossa segunda live. Estou vendo aqui gente falando, você já pode marcar a próxima, já pode marcar a próxima. Olha, pessoal, se vocês quiserem mais uma live como essa, muito fácil. Só pedir para o pessoal da Caras. Deixa depois. Toda essa conversa, toda essa live vai ficar registrada no IGTV da Caras. E vocês podem comentar e deixar lá os seus pedidos para a gente poder voltar. Não pode, Rui? Com certeza. Estaremos aqui, né, Ana? Só marcar. Boa. Rui, prazer te ver de novo aqui, mesmo que online. Então, agora eu estou curiosa para a gente poder se encontrar pessoalmente. Espero que isso passe logo tudo. Aos poucos a nossa vida vai começar a retomar aí o seu caminho de novo. A gente tem que só ter um pouquinho mais de paciência. E como o Rui falou, a gente precisa exercitar a mente, a gente precisa se cuidar. Saúde não é só pele, não é só músculos. A gente tem que cuidar de tudo. É importante. Exatamente. Saúde mental é muito importante para você conseguir levar todas as suas coisas no dia a dia e principalmente ajudar a sua família também. Ana, muito obrigado, né, mais uma vez, porque foi um outro bate-papo maravilhoso. Acho que a gente conseguiu passar uma mensagem bem importante, né, para as pessoas, para dar uma acalmada aí no coração e na mente das pessoas. E vamos sim,
Vamos, quando passar tudo isso, vamos tomar um café, então? Bora, bora. E Vamos vamos. sim, por favor. E se o pessoal quiser, a gente faz outra live sem problema nenhum. É só eles pedirem aqui nos comentários que a gente faz. Eu topo, já tá A topado agora. a minha missão é essa. A minha missão é ajudar as pessoas a terem um conforto psicológico e entenderem, né, Ana, que a saúde mental é importante. É muito importante. E mais, psicologia, gente, não é papo de boteco, tá? Vocês não vêm com essa história pra E mim. nem coisa de doido, porque o povo que às vezes fala assim, ah, é um psicólogo, você tá maluco, né? Você é doida. Não, não é doido, não. A gente precisa de ajuda, isso faz bem, faz muito bem. Exatamente. Obrigado, Ana. Muito obrigado pela oportunidade. Um beijo. Obrigadão. Beijo, Rui. Até a próxima. Até. Gente, espero que vocês tenham curtido aí mais esse bate-papo com o Rui. O Rui é um profissional maravilhoso que ele consegue simplificar esses problemas tão sérios com a nossa saúde que muitas vezes a gente tem até vergonha de tocar no assunto. Então, para você que curtiu nosso bate-papo, deixa aqui nos comentários se tiver mais perguntas. Assim a gente pode trazer, quem sabe, aí para uma próxima live. A toda a equipe da Caras, muito obrigada. Beijo grande, gente, e até a próxima.